Você já parou para pensar como funciona uma aplicação como o Google Maps ou o Waze? Como o sistema sabe qual a melhor rota? Como ele traça a rota no mapa? Como ele reage às alterações nas condições de tráfego e recalcula automaticamente uma nova rota? Nesse vídeo, eu vou mostrar como você pode criar uma versão simplificada desse tipo de aplicação usando JavaScript e Spring Boot. Meu nome é Marco Mantovani e nesse canal eu te ajudo a aprender rápido e crescer na sua carreira. Nesse tutorial, eu vou te guiar passo a passo para você criar a sua primeira aplicação de mapas partindo do zero. É assim que vai ficar a nossa aplicação quando a gente tiver finalizado. Ela vai mostrar o mapa do Brasil. Aqui em cima eu vou poder selecionar uma cidade de origem, uma cidade de destino e também o tipo de rota que eu quero calcular, se é a rota mais curta ou a mais rápida. Eu vou então mostrar para vocês, selecionando como ponto de origem Florianópolis e como ponto final o Rio de Janeiro. Vocês já perceberam aqui que a gente tem a opção de selecionar as capitais do Brasil como origem e destino. A gente vai montar uma base de dados que tem as coordenadas geográficas das capitais. A gente não vai ter todas as cidades aqui do Brasil. O tipo eu vou manter o tipo menor distância e vou clicar então aqui no botão para obter a rota. Pronto, está desenhado aqui a rota. Vou dar um zoom no mapa para vocês verem melhor. Está aqui. Então ele fez a rota partindo de Florianópolis, passando por Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Vou tirar o zoom do mapa, só para exemplificar também. Vamos imaginar uma rota mais distante, desde Porto Alegre até Natal, por exemplo. Está aí traçada a rota desde Porto Alegre até Natal. Esses aqui são os requisitos do nosso projeto, para que a gente saiba exatamente a aplicação que a gente quer construir. Eu defini 4 requisitos básicos. O primeiro deles, dizendo que o usuário tem que poder selecionar a cidade de origem e a cidade de destino. Uma vez selecionado a origem e o destino, a aplicação tem que mostrar no mapa a melhor rota e o usuário tem que poder escolher entre a rota mais curta ou a mais rápida. E o último requisito é que a melhor rota, tem que ser atualizada dinamicamente. Isso para que a gente possa simular aquela situação, por exemplo, no Waze, quando as condições de tráfego vão se alterando durante a viagem e ele recalcula a rota para a gente. Aqui a gente tem um diagrama mostrando a arquitetura da nossa solução e os componentes que vão fazer parte da nossa aplicação final. No front-end, eu vou ter basicamente uma página HTML com CSS, JavaScript, e eu vou ter também essa biblioteca que é a Leaflet, que é a biblioteca que vai desenhar o mapa para a gente e traçar as rotas dentro do mapa. O back-end vai ser uma API REST, desenvolvida em Java, com Spring Boot, e com H2, que é um banco de dados em memória. Antes da gente começar a fazer código para a nossa aplicação, é fundamental que a gente crie a modelagem de dados dessa nossa aplicação. Você precisa olhar para os requisitos do problema que você quer resolver e começar a entender quais são os principais conceitos que estão envolvidos naquele problema. A partir daí, você vai traduzindo esses conceitos, você vai representando esses conceitos de forma estruturada, seja na forma de diagrama de classes, diagrama de sequências, e você começa a ter uma visão muito mais clara do problema que você precisa resolver. Você começa a ter uma ideia melhor de onde você quer chegar. Lembre-se que quando a gente tem uma imagem, essa imagem vale mais do que 1000 palavras. Então fica muito mais simples a gente entender o problema e fica mais fácil ainda a gente transmitir, a gente comunicar esse problema para outras pessoas e comunicar também a solução que a gente está imaginando para esse problema. Não só comunicar a solução, mas validar
essa solução. Então fica muito mais simples você ter uma comunicação com seu usuário ou mesmo com os outros membros que fazem parte da equipe. É isso então que a gente vai fazer agora. Quando a gente revisa os requisitos da nossa aplicação, um primeiro conceito que aparece muito claramente é o conceito de cidade. Eu vou então criar um diagrama de classes e a primeira classe que eu vou adicionar a esse diagrama é uma classe para representar esse conceito de cidade. Eu vou ter então uma classe chamada City. A cidade ela vai ser armazenada no banco de dados. Eu vou ter então um campo identificador. Eu vou ter também o nome da cidade e as coordenadas geográficas, a latitude e a longitude. O segundo conceito, que também aparece muito claramente, é justamente o conceito de rota. Eu posso dizer, então, que existe um relacionamento entre rotas e cidades, de maneira que uma rota está relacionada a pelo menos 2 até muitas cidades. E a rota ela tem 2 propriedades específicas, que é a distância total daquela rota e o tempo total de duração da viagem. Como exemplo, então, eu teria uma rota ligando as cidades de Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu teria uma rota que estaria relacionada com essas 4 cidades. Mas se eu começo a pensar um pouquinho melhor no nosso problema, eu vejo que eu preciso de um outro conceito para poder mapear esse problema. Eu preciso identificar, eu preciso representar cada trecho da viagem, cada conexão entre cada cidade. Eu vou chamar esse conceito aqui de segmento. E o segmento, ele basicamente vai ter uma distância e a duração. E ele vai conectar uma cidade de origem e uma cidade de destino. Então, para cada cidade dentro do meu mapa que tiver uma rodovia interligando essas 2 cidades, eu vou criar um segmento correspondente e vou dizer qual é a distância e qual é a duração estimada de viagem daquele segmento. E quando eu olho melhor agora o nosso problema, eu vejo que a melhor solução não é eu conectar, não é eu relacionar diretamente rota com cidade. Agora fica melhor, ficou mais claro que eu devo relacionar a rota com os segmentos. Então eu consigo visualizar que para cada rota eu tenho pelo menos um segmento, se for uma viagem curta entre somente 2 cidades, mas a rota pode ter então de uma até várias cidades. Ela pode então ter ela pode ser composta de um até vários segmentos, como por exemplo na nossa viagem que nós fizemos de Florianópolis até o Rio de Janeiro. O primeiro segmento seria Florianópolis até Curitiba, o segundo de Curitiba a São Paulo e o terceiro de São Paulo até o Rio de Janeiro. O próximo passo é a gente identificar as APIs que vão fazer parte da nossa aplicação. Eu estou aqui com a modelagem e eu vou passar por cada classe identificando as chamadas que eu vou precisar, as APIs que eu vou precisar para cada uma dessas classes. Começando então pela rota, eu vou precisar daquele endpoint para obter a rota, quando o usuário clica no botão obter a rota, depois de selecionar a origem e o destino. Ela vai responder nesse endereço /routes. Aqui eu estou usando uma convenção que usa o nome do recurso no plural. Então, o nome do recurso é root, eu vou obter as rotas no endereço /routes. Vou passar como parâmetro na própria URL a cidade de origem, a cidade de destino e também o tipo, se é o tipo trajeto mais curto ou trajeto mais rápido. E esse getRoute vai retornar para mim uma lista de segmentos, mais ou menos dessa maneira, com cada um dos segmentos, com a cidade de origem e de destino. Olhando agora para o segmento, você se lembra que a gente tem como parte dos requisitos a gente conseguir atualizar a duração do percurso de um segmento. Então, eu vou precisar aqui de um método para atualizar os segmentos, vai ser um método HTTP put, e eu vou colocar esse método no endereço /segments, usando o mesmo padrão de usar o plural, né, do recurso, segments /identificador, o identificador único do segmento. E eu vou passar a duração
na própria URL, como um parâmetro da URL. O mais comum quando a gente faz uma atualização de objeto com put é a gente passar um objeto JSON com o objeto todo para ser atualizado. Mas para a gente simplificar o desenvolvimento, eu vou simplesmente passar na própria URL. E o retorno dessa chamada vai ser o próprio segmento atualizado. Continuando, a gente precisa de um endpoint para obter todas as cidades que fazem parte da minha base de dados. Então, eu vou ter também um método http-get, que eu vou poder chamar no endereço /sys, e ele simplesmente vai retornar para mim a lista completa de cidades que eu tenho no banco de dados. Ele não recebe nenhum parâmetro. O retorno vai ser uma lista de objetos, mais ou menos como a gente está mostrando aqui, com o nome das cidades e as coordenadas geográficas, latitude e longitude. Eu vou retornar o objeto completo da cidade. E com isso, então, a gente finaliza a parte de modelagem do nosso projeto e a gente já pode agora ir para o código. Já podemos colocar a mão na massa. Eu vou iniciar a criação da nossa aplicação usando o Spring Initializer. O tipo de projeto vai ser o Maven, a linguagem Java. A versão de Spring Boot, você pode usar a versão mais recente que o Spring Initializer mostrar para você, mas não use as versões de Snapshot ou Release Candidate, porque são versões ainda não estáveis. Então, nesse caso, a gente vai usar a versão estável mais recente, que é a 3.4.6. Eu vou dar o nome de Roots para a nossa aplicação. O empacotamento vai ser o jar. E a versão de Java, você pode usar a versão que você tiver disponível aí no seu ambiente. No meu caso aqui, eu vou manter a 17. A gente precisa adicionar as dependências de bibliotecas que a gente vai precisar. Então, eu vou iniciar com Spring Web, que vai fornecer para a gente as funcionalidades para a nossa camada de API. Para esse projeto, a gente também vai precisar de um banco de dados. Para facilitar, vou usar um banco de dados em memória, que vai ficar embutido na própria aplicação, que é o H2. Para acessar esse banco de dados, a gente vai usar o JPA, então o Spring Data JPA. E por último, eu vou incluir também as ferramentas de desenvolvimento DevTools. Pronto, com isso a gente já consegue gerar o nosso projeto. Está aqui o projeto zipado. Eu vou então descompactar. E agora a gente já pode abrir o projeto no IntelliJ. Eu vou selecionar o arquivo .xml, que é o descritor do projeto para o Maven. E você pode ver que aqui eu já tenho a estrutura do projeto criada. E tenho aqui a minha classe inicial, que é a classe que o Spring Boot executa quando a aplicação é executada. A gente vai tentar executar a aplicação, mas antes a gente precisa que o Maven baixe as dependências. Pronto, aqui já foi feito. E agora eu posso tentar executar essa nossa aplicação. Claro que agora ela, por enquanto, não tem nada ainda, mas eu já consigo validar que ela está funcionando. Pronto, rodou, iniciou corretamente. E agora eu já posso continuar. Vou dar um stop na execução. E vou começar a fazer a criação dos pacotes, da estrutura de pacotes que a gente vai usar para essa nossa aplicação. O primeiro pacote que eu vou criar vai ser o pacote model, que vai servir para armazenar as classes de modelo. A gente também vai precisar de um pacote repository, que vai armazenar as classes que vão fazer acesso aos dados da nossa aplicação, vai fazer acesso ao banco de dados. Também vou ter um pacote service, que vai guardar as classes de serviço. E, finalmente, um pacote para armazenar os controladores que vão cuidar da API do nosso projeto. Você pode chamar de API ou, como eu vou fazer aqui, controller. Com isso, então, agora a gente tem criado aqui a estrutura já do nosso projeto.
Vou criar agora a classe City, que vai representar a cidade no nosso modelo. Essa classe ela vai ter um identificador, vai ter o nome da cidade. Eu também vou precisar da latitude e da longitude. A classe City é uma classe que vai ser armazenada no banco de dados. Na especificação do JPA, esse tipo de classe é chamada de entidade. Então, eu vou anotar essa classe com @entity. E toda entidade precisa ter um campo que vai ser usado como identificador único daquele objeto, daquela classe. Eu preciso anotar esse campo com @id. Perceba que eu tenho mais de uma anotação disponível, né? @id. Então é importante você prestar atenção para anotar com a anotação correta, que no caso é o Jakarta Persistência. E eu também vou acrescentar uma outra anotação, que é o Generated Value, para indicar que eu quero que o JPA gere para mim automaticamente o número de identificação dessa classe. A geração ela pode usar várias estratégias diferentes, não vou entrar no detalhe sobre isso aqui nesse projeto, só vou colocar aqui que eu quero essa estratégia de Generation Type Identity. E as outras propriedades dessa classe também vão ser armazenadas no banco de dados, vão ficar em colunas. Então eu tenho que anotar com @column. Para finalizar, eu só preciso gerar os getters e setters. Nesse projeto, a gente não está usando a biblioteca Lombok, que para quem não conhece é uma biblioteca que pode gerar automaticamente os getters, os setters, os construtores, builders, mas aqui a gente não vai criar dependência em relação a essa biblioteca. Eu vou usar a própria ferramenta do IntelliJ para gerar esse código. Então, vou selecionar todas as propriedades e está aqui finalizada a minha classe de modelo City. Próximo passo é a gente adicionar uma classe de repository, que na verdade não é uma classe, vai ser uma interface. Então vai ser o City Repository. O City Repository eu vou estender um JPA Repository. E sempre que eu estendo essa classe, eu preciso indicar qual é o tipo da entidade com a qual eu vou trabalhar. No caso aqui é o City. E eu preciso também dizer qual é o tipo de dado do identificador. No caso, é o long. O JPA Repository é uma classe de repositório dedicada a JPA. Vou entrar aqui nessa classe para a gente ver os detalhes. Você pode ver que ela é uma interface que ela própria estende outras interfaces. Então, por exemplo, ela estende o List CRUD Repository, que é um repositório CRUD voltado para listas, que por sua vez estende aqui um CRUD Repository, que tem os métodos básicos de repositório, para salvar uma entidade, para encontrar uma entidade pelo identificador, para deletar uma entidade pelo identificador. Enfim, aqui a gente tem todos os métodos básicos que a gente precisa para lidar com as entidades. E o interessante é que quando eu faço essa extensão de uma dessas classes de repositório, o Spring vai gerar automaticamente o código que implementa essa interface. Então, ele vai gerar automaticamente um código que vai implementar tudo que eu preciso para manipular as cidades. Todos aqueles métodos que a gente viu, find by ID, find all, todos eles vão ficar disponíveis na minha aplicação. Se eu precisar de alguma coisa muito específica, claro, eu posso criar também. Continuando aqui, vamos criar uma próxima classe, que vai ser o City Service. O City Service
ele vai ser um componente da minha aplicação, então ele vai ficar disponível para ser usado por outras classes, e para isso eu preciso anotar com @service. Anotando com @service, quando o Spring Boot inicializar a aplicação, ele vai criar esse componente dentro do contexto da aplicação, e o componente vai ficar disponível para ser usado, para ser injetado por outras classes. Nessa classe, eu vou precisar obter todas as cidades, então eu vou precisar de um método getAll, que vai retornar uma lista de cidades para mim. E para fazer a implementação desse getAll, eu vou precisar usar a classe de repositório. Então eu vou declarar aqui um city repository para eu poder usar aqui no método. Basicamente, o getAll vai ser city repository.findAll, que é um daqueles métodos que a gente já viu que estão disponíveis nas classes de repositório. Então, return aqui, né? Pronto. Mas não basta declarar o repositório, né? Eu preciso que esse repositório seja injetado dentro da classe cityService para que ele possa ser usado. Se você tiver acesso a alguns projetos mais antigos que usam Spring Boot, você vai ver que, em muitos casos, se usa essa notação auto-wired. Hoje em dia, a gente não usa mais dessa maneira, a gente não faz mais a injeção da dependência dessa maneira. O ideal é você fazer a injeção da dependência usando o construtor da classe. E como é que a gente faz isso? Eu vou, então, declarar essa variável como final. Você vê que o IntelliJ já reclamou, já deu um erro aqui para mim, né? Sendo que a variável é final, mas eu não inicializei ela. Então, eu vou adicionar um construtor e no próprio construtor é feita a inicialização dessa variável. E ela é inicializada com um city repository que é injetado dentro do construtor. Então, o Spring Boot vai fazer isso automaticamente para a gente e vai deixar a classe disponível para uso. Vou agora criar um controlador para a cidade. Como ele vai ser um controlador da nossa API REST, eu vou anotar REST Controller. E eu preciso também anotar com request mapping para indicar em qual endpoint, em qual endereço, e esse controlador vai atender as requisições. Esse controlador também vai depender da classe de serviço para poder retornar as cidades. Lembrando que a gente precisa ter uma maneira de front-end obter todas as cidades para que o usuário possa selecionar uma cidade de origem e uma cidade de destino. Então, eu vou colocar aqui uma dependência em relação ao cityService. Gerar aqui o construtor, como a gente fez, como a gente acabou de fazer. E aqui, basicamente, eu vou precisar de um método que retorna para mim todas as cidades. Então, basicamente, eu vou precisar retornar uma lista de cidades. Mas, na verdade, eu não vou retornar uma lista de cidades. Como eu vou retornar... Como eu estou falando aqui de um protocolo, de uma API HTTP JSON, eu preciso, então, dizer que eu vou retornar um response entity, e com isso o Spring vai converter automaticamente esses dados para uma estrutura JSON. Eu preciso ainda anotar que esse método vai responder para um HTTP GET. Então, vou anotar com @getMapping. E o método basicamente vai ter que retornar um response entity, que é o resultado da consulta cityService.getAll.
preciso também indicar que vai ser retornado no status HTTP. Ok. E com isso a gente finaliza a nossa classe de controlador. Se a gente tentar executar novamente a aplicação, a gente já consegue fazer um teste. Está aqui a aplicação inicializada. Se eu chamar agora o endereço da minha máquina local, na porta 8080 cities, eu vejo que já está retornando para mim uma lista vazia, né? O colchete, o abre e o fecha representa uma lista vazia. Porque, por enquanto, eu ainda não tenho nenhum dado armazenado no nosso banco de dados H2. Mas a aplicação em si, o endpoint, já está funcionando. Vamos, então, fazer a configuração do acesso ao banco de dados. Eu vou colar aqui a configuração para a gente não perder muito tempo. Mas, basicamente, aqui eu estou configurando a fonte de dados, o data source, dizendo que é um banco de dados H2 e o acesso com o protocolo JDBC. Eu também preciso de alguns detalhes a mais aqui para o JPA. O JPA ele vai se comunicar com o banco através dos comandos padrão do SQL, mas cada banco de dados costuma ter pequenas diferenças em relação ao outro, então eu preciso também especificar qual é o dialeto que eu vou usar. No caso aqui, então, é o H2 Dialect. E para esse projeto, eu vou também usar um arquivo de carga inicial dos dados, e para sincronizar a criação das tabelas com a carga dos dados, eu preciso dessa anotação, dessa configuração a mais aqui, para que as tabelas só sejam carregadas após elas terem sido criadas. Eu vou criar, então, um arquivo de dados aqui na pasta Resources. Todos os arquivos que ficam dentro da pasta Resources, eles entram automaticamente no ClassPath. E quando o Spring Boot encontra no ClassPath um arquivo chamado data.sql, ele vai carregar os dados, ele vai executar as instruções que estiverem nesse arquivo e vai fazer a carga de dados. Eu vou colar aqui, então, os comandos SQL para a gente poder gerar as nossas cidades, a carga de dados das cidades. E, basicamente, então, eu tenho para cada linha o nome da cidade, a latitude e a longitude. Você vai perceber que eu não incluí aqui o identificador. A cidade ela tem uma propriedade identificador, mas como eu tinha anotado que eu queria que esse identificador fosse gerado automaticamente, eu não preciso incluir aqui no comando SQL. Então agora eu vou dar um stop aqui na aplicação e vou rodar de novo. E agora, se eu repetir o comando para tentar buscar cidades, eu vejo que já está retornando dados. Eu vou só executar mais uma vez, formatando a saída para ficar mais fácil da gente visualizar. Pronto. Então aqui você pode ver que ele está retornando cada uma das cidades do banco de dados com a propriedade identificador, o nome, a latitude e a longitude. O próximo passo é a gente criar as classes de segmento. Criar a classe de segment. Ela também vai ser uma entidade. Vai conter um campo identificador. E o segmento, se você lembrar da nossa modelagem, ele tem uma cidade de origem, uma cidade de destino, e eu tenho ainda as propriedades para dizer qual a distância daquele segmento e também o tempo de duração do percurso daquele segmento. Vou anotar o identificador, o ID, e o generated value. Daqui a pouco eu volto para essas propriedades de cidade. Eu só vou anotar antes
a distância e a duração, porque vão ser armazenadas em banco também, em colunas da tabela. E aqui no Siri, se você lembrar da modelagem que a gente fez, uma cidade ela pode estar associada a muitos segmentos. Existe um relacionamento de um para muitos entre uma cidade e um segmento. Então aqui a gente precisa colocar uma notação específica do JPA, que é o many to one. Normalmente, quando a gente tem relacionamento entre dois objetos, duas classes, no caso aqui é o relacionamento entre segmento e cidade, eu preciso de uma anotação específica. Aqui também vai ser many to one. Agora eu preciso gerar os getters e setters. Está pronta a nossa classe de modelo segment. Vamos criar também o repositório. Segment repository. Também vai estender o JPA repository. Tipo de classe vai ser segment e o tipo de identificador. Bom, criando agora o serviço. Vou anotar com @set. E o serviço de segmento, ele também vai precisar usar o repositório de segmento. Então, vamos já declarar e injetar essa dependência. Basicamente, o serviço de segmento ele vai precisar de um método que retorna todos os segmentos disponíveis na nossa aplicação. Então, eu vou precisar de um método que retorna todos os segmentos, método getAll, e esse método, basicamente, vai retornar uma lista de segmentos. Aqui, eu preciso importar a classe, e você vai ver que existem duas classes com o mesmo nome, segmento. Então, eu vou selecionar a classe correta. E agora, eu só preciso fazer o retorno dos dados. Segment repository, myAll. Uma coisa que a gente vai querer fazer também é permitir que o tempo de duração de um percurso, de um segmento, possa ser modificado. A distância vai ser sempre a mesma, né? Mas a duração vai poder variar para a gente poder deixar a nossa aplicação mais interessante, para a gente poder simular aquela situação em que um trecho está com mais trânsito ou menos trânsito. Então, a gente vai precisar de um método aqui também que faz um update, faz a atualização de um segmento. Ele atualiza a duração daquele segmento. Basicamente, ele vai retornar o próprio segmento que foi atualizado. Basicamente, eu tenho que atualizar a duração, uma variável que eu recebo aqui, e depois eu uso o próprio repositório para salvar o segmento que acabou de ser atualizado. No return, né? Porque eu comentei que ia retornar o próprio segmento atualizado. Está pronta a classe do serviço de segmento. Vamos agora para o controlador. Segment controller. Também vai ser um controlador REST. E ele vai atender no endereço segments. O controlador vai precisar do serviço. Vamos declarar e injetar no construtor.
E eu vou criar um método para retornar todos os segmentos. Eu acho que a nossa aplicação em si nem vai precisar desse método, mas é bom para a gente poder fazer uma chamada manual e testar para ver se está tudo correto, se os dados foram carregados corretamente. Então, ele vai retornar o response end de uma lista de segmentos. Return new response entity do segment service get all e o status. Ok. Faltou a gente anotar que esse método vai estar vinculado no verbo httpget. E agora eu preciso de um outro método para justamente fazer essa atualização da duração do segmento. Então, eu vou precisar de um método update que vai receber no path da chamada o identificador. Vou colocar aqui para ficar mais claro. Então, a chamada vai ser assim, vai ser um put. Put porque a gente está atualizando. Ele vai atualizar um segmento que vai ser identificado aqui pelo ID, próprio path da chamada da URL. Então, eu vou ter uma variável de path, que é o ID, e também na URL, né, com um parâmetro, né, da requisição, eu vou ter a duração. Aqui é request parâmetro. Então, para eu poder atualizar esse segmento, eu vou precisar primeiro obter esse segmento. Então, eu preciso fazer o segment service e usar um método getById, que agora eu percebi que eu não criei esse método. Vou precisar criar, então, esse método getById. Então, eu vou usar um getById, passando como parâmetro o próprio identificador, e eu quero receber de volta um segmento. O método update vai retornar um segmento também, então response entity com o segmento que foi atualizado. E eu vou pedir para o próprio IntelliJ criar esse método para mim dentro da classe de serviço. Então, getById, que basicamente vai ser um return segment repository find by ID, passando o identificador. Agora, esse find by ID, ele retorna um optional, porque pode ser que ele não encontre nenhum segmento com esse identificador. Então, vamos só ajustar aqui para a gente também retornar um optional. Voltando aqui para o controlador, eu tenho que dizer que, na verdade, o segmento é opcional. E o que eu vou fazer agora? Eu vou testar, então, se o segmento retornou vazio, ou seja, se não foi encontrado, eu vou retornar uma resposta não encontrada, not found. Vai retornar, com isso o Spring vai retornar uma resposta 404, né? Not found. Caso contrário, eu vou retornar o resultado da atualização desse segmento. Tenho que fazer segment.get, porque lembre que ele foi declarado ali acima como opcional. Vou passar a duração. E o retorno dessa chamada vai ser OK. Está pronto o nosso controlador. Vamos dar um stop na aplicação. Executar novamente.
e vamos ver se a gente consegue consultar os segmentos na nossa base de dados. Novamente, eu recebi uma lista vazia, porque eu ainda não carreguei os dados de segmento, mas a aplicação está funcionando. A gente vai, então, agora adicionar os dados de segmento. Pronto, copiei e colei aqui os segmentos. Tenho aqui, então, para cada segmento, o identificador da cidade de origem, o identificador da cidade de destino, a distância e a duração. Então, tomando como exemplo essa primeira linha que eu estou inserindo aqui, eu estou dizendo que eu tenho um segmento que vai da cidade identificador 20, que é Boa Vista, até a cidade identificador 1, que é Manaus. A distância é 785 quilômetros e o tempo de duração dessa viagem é 10 horas e 23 minutos. Eu coloquei assim para facilitar. Quando o script for carregado, a conta vai ser feita automaticamente, isso aqui vai ser convertido para minutos. Note também que para todos os segmentos eu estou colocando a ida e a volta, né? Então, todas as cidades que estão conectadas nos dois sentidos, como uma via de mão dupla. Normalmente isso é verdade, né? Quando a gente está falando em cidades, em rodovias, normalmente a rodovia tem os dois sentidos. Se fosse uma aplicação que trabalhasse com ruas, aí seria mais comum a gente ter as vias de mão única. Então, eu não teria essa repetição, essa duplicação dos trajetos. Vou novamente executar a aplicação. E agora eu já devo receber o retorno dos segmentos. Vamos formatar aqui. Saída. Está aqui. Aqui, então, pegando o último segmento que retornou, a gente vê que ele é um segmento que recebeu o identificador 82. Aqui eu tenho a cidade de origem, a cidade de destino, a distância e a duração. Você pode perceber que aqui na cidade, tanto de origem quanto de destino, o sistema retornou o objeto completo da cidade, com todos os atributos. Numa aplicação produtiva, normalmente a gente não precisa retornar todos os dados. Algumas vezes, até por questão de segurança, a gente não deve retornar todos os dados. Mas nesse caso, a gente vai manter assim para a gente não complicar muito o projeto. E agora nós vamos criar, então, as classes referentes às rotas. Vou criar aqui, então, uma classe route. A rota, você se lembra, ela é uma lista de segmentos. E a rota, ela tem uma distância total, que é a soma da distância dos seus segmentos. E ela vai ter também uma duração total. A rota, ela não é uma entidade, a gente não vai armazenar a rota na base de dados. Na verdade, a rota é o resultado de um cálculo que nós vamos fazer e retornar para o nosso front-end. Então, ela não é declarada aqui como uma entidade. Eu vou precisar de um serviço, que é um serviço que calcula, então, qual é a melhor rota entre duas cidades. Mas aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu não vou criar o serviço diretamente. Eu vou criar uma interface route service. E essa interface basicamente vai calcular para a gente uma rota entre uma cidade de origem, uma cidade de destino, e eu vou ter um terceiro parâmetro aqui, que é o critério para ela calcular essa rota. Se ela vai calcular levando em consideração qual é o caminho mais curto ou o caminho mais rápido. Eu vou chamar o parâmetro de shortest path, que seria o caminho mais curto, e vou declarar como boolean. Então, se esse parâmetro for verdadeiro, o cálculo vai ser feito em função do caminho mais curto.
for falso, vai ser o caminho mais rápido. E aqui, então, eu preciso retornar uma rota. Eu estou declarando dessa maneira como uma interface para te mostrar que, às vezes, a gente vai ter mais de uma implementação do mesmo serviço, né? Pode ser que eu queira ter mais de uma implementação do serviço, ou eu já deixo meu código preparado para ser substituído por uma outra implementação que vai existir no futuro. Pode ser que eu queira permitir que durante os testes, ao invés de usar uma classe, eu use outra classe. Então, eu vou fazer esse exercício aqui para te mostrar como é que funciona, mas você poderia também ter criado o serviço diretamente sem a interface. Agora que a gente tem a interface, vou criar então o serviço, que vai ser o meu serviço padrão de rotas. Então, o meu default route start. O meu serviço padrão, ele vai então implementar o serviço de rotas. Vou pedir então aqui para o IntelliJ gerar os métodos, o método no caso, né? Pronto, já tenho aqui a rota gerada. Bom, a rota, você se lembra que ela contém segmentos, ela tem a duração total e ela tem a distância total. Aqui eu vou retornar a rota, está pronto o esqueleto do meu serviço. Faltou apenas anotar aqui como certo. Para calcular o caminho mais curto ou mais rápido entre cada cidade, a gente vai usar um algoritmo chamado Dijkstra. Dijkstra é o nome do cientista da computação que criou esse algoritmo. O algoritmo é baseado em grafos. O grafo é uma estrutura de dados composta por vértices, chamados também de nós. Nesse exemplo aqui, eu tenho um grafo com os nós A, B, C, D, E e F. E conectando os nós desse grafo, eu tenho arestas. Então aqui eu posso ver que eu posso ir do nó A até o nó B, porque existe a conexão indicada pela aresta. E cada aresta também pode ter um peso, que indica o custo para eu caminhar do nó A até o nó B. Então por aqui a gente já consegue fazer uma analogia do nosso problema. A gente vai ter cidades equivalentes aos nós, e as arestas são equivalentes aos nossos segmentos. O peso vai corresponder ou à duração ou à distância daquele caminho. O algoritmo funciona com dois parâmetros. Ele precisa receber o grafo, uma representação do grafo, com todos os nós e todas as arestas que conectam cada um dos nós do grafo, e ele precisa também receber um nó de origem. Note que ele não recebe o nó origem e o nó destino, somente o nó origem. E ele vai retornar para a gente o melhor caminho, o caminho mais eficiente, a partir do nó de origem para todos os outros nós que fazem parte do grafo. Então, tomando aqui como exemplo nosso grafo, ele vai retornar, imaginando que o ponto de partida é o nó A, ele vai retornar qual é o caminho mais eficiente para chegar no nó B, no C, no D, no E e assim por diante. Então, por exemplo, nesse caso aqui, para eu chegar no nó B, o caminho mais eficiente é o AB. Para eu chegar no nó D, o caminho mais eficiente é ABD e assim por diante. Então, eu não vou passar o nó origem e o nó destino. Eu passo somente o nó origem e ele vai retornar para mim o caminho mais curto do nó origem para cada um dos outros nós que fazem parte do grafo. Então, a gente vai ter que tratar também isso quando a gente pegar o retorno do cálculo do algoritmo. Aqui a gente tem a implementação, basicamente são três classes. A primeira delas é uma classe que representa o grafo. O grafo é composto por nós. Eu tenho um método aqui para adicionar novos nós ao grafo.
eu tenho uma classe para representar o nó, e esse algoritmo, essa implementação do algoritmo está usando um nome para identificar cada um dos nós, uma string, né? Um nome. Então aqui a gente já tem uma pequena diferença que a gente vai ter que tratar no nosso projeto, porque a nossa cidade, que é o equivalente ao nó, ela até tem um nome, né? Mas o identificador é um valor numérico, é o long. Então a gente vai ter que fazer esse ajuste quando a gente usar o algoritmo. E uma vez que eu execute o algoritmo, cada um dos nós vai conter uma lista de nós que é o caminho mais eficiente para chegar naquele nó específico. Eu comentei, o algoritmo calcula o caminho mais eficiente para todos os nós. Então, o próprio nó tem uma lista dos nós para chegar até ele. E depois eu vou ter uma classe que é a classe para executar em si o algoritmo, né? É uma classe que tem um método que calcula o caminho mais eficiente, o caminho mais curto. Agora que você já viu como funciona o algoritmo Dijkstra, a gente vai voltar para o código. Para a gente não perder tempo, eu já criei aqui no projeto um pacote chamado Dijkstra e copiei as 3 classes que são mostradas lá no site. Eu simplesmente copiei e colei do jeitinho que está lá, não modifiquei nada. A gente precisa, então, criar o nosso grafo e, para isso, a gente vai precisar dos nós. Lembra que os nós correspondem às cidades. Então, a gente tem que pegar cada uma das cidades que existem na nossa aplicação e transformar isso em nós. Primeira etapa, então, é a gente carregar todas as cidades e criar os nós. Esse trecho de código vai fazer isso. Eu vou declarar, então, um mapa para armazenar os nós. Então, eu vou ter um mapa para armazenar os nós e a chave desse mapa, né, vai ser o próprio identificador do nó para eu poder localizar rapidamente um nó que precisar. Agora eu preciso obter todas as cidades e para cada cidade eu vou criar um nó correspondente. Vou então usar o city service para obter todas as cidades. A gente precisa, na verdade, injetar essa dependência do city service, né? Então, vou criar aqui. Criar o construtor para injetar. Pronto, agora sim. Então, agora eu vou preencher meu mapa de nós com os nós que correspondem às cidades. Só para te lembrar, aqui no nó, o identificador do nó é uma string, né? É o nome do nó. Então, a gente vai ter que fazer uma pequena conversão, porque no nosso caso, a gente tem um identificador que é um valor numérico, é um long. Então, quando a gente for usar o construtor para criar o nó, a gente não vai poder usar uma string. A gente vai ter que fazer essa conversão. Voltando aqui, então, eu vou colocar no meu mapa de nós o identificador da cidade, para ser usado como chave. E eu vou usar o construtor de um novo nó, passando como nome deste nó o identificador da cidade. Só preciso aqui converter ele para string. Então, com isso, a gente tem um primeiro bloco de código que carrega todos os nós, converte cada uma das cidades que a gente tem em um mapa de nós. O próximo passo é a gente carregar os vértices do grafo, né? Que aqui no nosso caso correspondem aos segmentos.
Então, aqui eu tenho um bloco de código que carrega todos os segmentos e que vai montar as conexões no grafo. Eu vou obter a lista de segmentos. Aqui eu também não injetei ainda a dependência, né, do serviço de segmentos. Vamos adicionar aqui então. Pronto. Agora sim. Então, para cada um dos segmentos que eu tenho na minha base de dados, eu vou precisar criar uma aresta correspondente. Eu vou então percorrer a lista de segmentos. Para cada segmento, eu vou identificar no meu mapa de nós quem é o nó de origem e o nó de destino, fazendo um get, né, passando o identificador do segmento como chave. Então, esse aqui é o nó de origem. E eu tenho também o nó destino para esse vértice. E para cada aresta que eu estou criando, preciso também definir o peso. E agora, dependendo do modo de cálculo do caminho mais curto, que é esse parâmetro que a gente definiu aqui, a gente vai usar ou a propriedade de duração ou a propriedade de distância. Eu vou inclusive alterar, para ficar mais claro, eu vou alterar o nome desse parâmetro. Chamar de shortest by distance. Então, o peso dessa aresta, o que ela vai ser? Ela vai ser, se o shortest by distance for true, vai ser a distância associada àquele segmento. Caso contrário, vai ser a duração. E aí, a partir do nó de origem, eu adiciono esse destino. O destino com o peso correspondente. Pronto. Com isso, eu termino de montar a minha lista de nós. Agora, então, que a gente já tem todos os nós interconectados, vamos montar o grafo. Então, vou declarar aqui um grafo. E para cada nó do meu mapa, eu vou pegar o valor de cada entrada do mapa de nós e vou adicionar no grafo, chamando o método addNode do grafo. O nó inicial, que a gente vai passar como parâmetro para o algoritmo Dijkstra, vai ser então start node, que é no meu mapa de nodes, o nó correspondente à cidade origem.
Pronto, cidade de origem. Vamos renomear aqui para ficar mais claro, né? E agora eu já posso, então, executar o algoritmo. Acho que eu digitei alguma coisa errada aqui. Dijkstra. Pronto. Calcular o caminho mais curto, passando como parâmetros o grafo e o nó inicial. Agora eu vou criar uma variável que vai conter uma lista dos nós, montando o caminho do nó origem até o nó destino pelo menor caminho. Então, esse trecho de código vai constrói o caminho até o destino. O nó final é dentro do meu mapa de nós, o nó que corresponde à cidade de destino. E aí a minha lista de nós, que vai corresponder ao meu caminho, vai ser uma nova lista, passando o nó destino e pegando o caminho mais curto até esse nó destino. E eu ainda tenho que adicionar o nó final. Então, aqui, basicamente, eu identifiquei quem é o nó final, a partir do parâmetro que foi passado, como cidade destino, do algoritmo para o método. E aqui eu vou obter qual é o caminho mais curto para chegar nesse nó final. Isso vai retornar uma lista de nós, que eu vou armazenar no path, e depois eu vou adicionar o próprio nó final a esse path. Bom, mas o nosso método ele não vai retornar uma lista de nós, ele tem que retornar uma lista de segmentos. Então eu preciso de mais um trecho de código que converte o caminho de nós em segmentos. Vamos montar uma lista de segmentos para poder retornar. São segmentos da rota. Segments. E eu vou então percorrer o path, fazer um for simples. Percorrer cada um dos elementos do path até o penúltimo. E criando segmentos para cada um deles. O segmento vai ser aquele segmento que tem a cidade de origem, correspondendo ao nó atual, e a cidade de destino, correspondendo ao próximo nó dentro do meu caminho. Então, eu vou montar na sequência um método para encontrar o segmento, passando a lista de segmentos e passando o nó atual, onde eu estou, né? Lembrando que eu estou no for, percorrendo cada nó do caminho. Então, do nó atual até o nó seguinte. Por isso que a gente fez menos um aqui, porque a gente está indo até o nó seguinte, então eu não posso passar o tamanho total da lista. Depois que eu encontrar qual é o segmento, eu vou simplesmente adicionar nos segmentos da rota.
Agora, então, a gente precisa criar esse método findSegment. Vou só renomear o método que foi criado automaticamente. Desculpa, vou renomear os parâmetros, né? Esse parâmetro aqui vai ser from. E esse aqui é o nó destino. É um identificador do nó de origem. É o nome, nó, convertido para long. E aqui eu vou pegar o identificador do nó destino. Lembrando que a gente precisa fazer essas conversões, porque no algoritmo que a gente copiou, o nó ele é identificado por uma string, né? O identificador é a propriedade name, e a gente, no nosso segmento, a gente usa identificadores do tipo long. Então aqui eu vou fazer assim, eu vou retornar uma pesquisa em cima dos segmentos. Eu vou filtrar aquele segmento S, tal que a origem .getID, identificador de origem, é igual ao identificador de origem que a gente obteve aqui. E o destino, identificador do destino, é igual ao toID. Eu vou retornar o primeiro elemento que for filtrado. E se eu não encontrar, eu vou simplesmente lançar uma exceção. A gente não espera que isso vá ocorrer, mas tá aqui. Se não encontrar o segmento correspondente ao nó de origem ao nó destino, vai lançar uma exceção. Então, com isso, eu consegui montar a minha lista de segmentos que compõem a rota. Agora eu posso, então, preencher o objeto rota com os segmentos. Eu acho que eu não criei. Vou ver aqui. Faltou criar os getters e setters. Pronto. Agora sim. Set segments com a minha lista de segmentos da rota. E agora eu preciso também preencher a duração e a distância. A duração, ela é a soma da duração de cada um dos segmentos. Então eu vou definir que a duração é cada um dos segmentos da rota mapeado para um valor inteiro correspondente à distância, à duração daquele segmento. E depois eu somo todos esses segmentos. E a distância vai ser a mesma coisa. Copiar e colar. Também vai ser a soma das distâncias de cada um dos segmentos. Agora, o que ficou faltando
foi criar o controlador para as rotas. Acabei me esquecendo de criar o controlador. Então vamos montar aqui o root controller, que vai ser um controlador REST, e que vai responder no endereço root. E basicamente ele vai ter um método para obter a rota. Então eu vou retornar uma rota, response entity root, o método vai ser o getRoot, e ele vai ter três parâmetros. Vai ter um parâmetro que é o identificador da cidade de origem. O segundo parâmetro é o identificador da cidade de destino. E o terceiro parâmetro, eu vou passar aqui como uma string, que seria aquele tipo, que é o que define se é o caminho mais curto ou a duração mais curta, né? Se é o caminho mais curto ou o caminho mais rápido. Eu estou recebendo aqui os IDs, eu preciso encontrar cidades na nossa base de dados. Então, eu vou precisar do serviço de cidades para poder localizar as cidades. Vamos declarar aqui a dependência. Pronto, está injetada a dependência. Então, a cidade de origem é o city service get by. Estou percebendo que eu também não tenho no serviço de cidade um método para recuperar a cidade pelo identificador. Então, vamos ter que resolver isso. City service vai retornar um optional de city get by ID, recebendo um ID como parâmetro. Return city repository find by ID. Pronto. Agora eu já tenho o método disponível. Get by ID from, mas ele vai retornar um opcional. Para simplificar, caso ele não encontre, eu vou tornar um nulo aqui. E vou fazer a mesma coisa com a cidade de destino. Pronto. E vou fazer um teste caso a cidade de origem seja nula ou a cidade de destino também seja nula, eu vou retornar uma resposta de bad request, de parâmetros inválidos. Bad request. Caso contrário, a rota vai ser o root service, que eu também não declarei a dependência do root service, não vou declarar aqui.
Por que não está reconhecendo aqui a rota? Vamos importar aqui. Pronto. Então a rota vai ser o route service, método getRoute, passando a cidade de origem, a cidade de destino, e o tipo, que é uma string, eu vou dizer, se for passada a palavra distance, ele vai retornar true. Eu vou ignorar, né, se é maiúsculo ou não. Faltou comparar o tipo. Pronto, então se o tipo for distance, isso aqui vai comparar true, e aqui no getRoute vai identificar como o shortest path. Eu tinha trocado, né, o nome dessa variável na implementação do serviço. Shortest by distance. Vou colocar lá então. Pronto. É o caminho mais curto pelo critério da distância. Então, se for distância, vai dar true e ele vai calcular o caminho mais curto pela distância. E aí agora é só retornar o consciente com a rota calculada e o HTTP status ok. Aqui faltou fechar o método. Acho que é isso. Pronto, vamos tentar executar o projeto novamente. Iniciou a aplicação, então agora eu já posso tentar fazer a chamada. Vou tentar aqui, localhost, 8080, rotas, o from é o identificador da cidade de origem. Vou voltar aqui no projeto para a gente olhar nos dados. A gente estava traçando um caminho de Florianópolis até o Rio de Janeiro, né? Então, Florianópolis é o identificador 21 e o Rio de Janeiro é o 16. Então, from 21 to 16, e o tipo eu vou colocar distance. Aqui eu preciso colocar entre apóstrofos para poder fazer a chamada por conta do e-comercial. Opa, tivemos algum erro aqui. Não foi encontrado o recurso routes. Na verdade, eu esqueci de anotar o método, né, com o verbo HTTP que vai ser usado. GetMapping, acho que é isso. Parando, executando de novo. Vamos lá, tentar executar novamente o cálculo da rota. Formatar saída. E está aí. Está calculado aqui a nossa rota. Iniciando por Florianópolis até Curitiba. Esse aqui é o primeiro segmento da nossa viagem, Florianópolis até Curitiba. Depois de Curitiba até São Paulo. E de São Paulo até o Rio de Janeiro. Agora a gente pode tentar fazer um próximo teste para obter a rota, alterando aquela duração de um dos segmentos. Lembra que a gente criou uma chamada para poder, um endpoint, né, para poder alterar o segmento? Então vamos imaginar que eu tive um acidente muito grande nesse caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro e está tomando muito tempo para chegar de São Paulo até o Rio de Janeiro. Então eu vou fazer uma chamada aqui para identificar qual que é esse segmento. Está aqui a lista de segmentos. Achei aqui. Esse aqui é o segmento de São Paulo até o Rio de Janeiro, o identificador 25, e a duração dele é 284 minutos. Então vamos fazer uma chamada
com o método put, nosso endereço de segmentos, passando o ID do segmento como parâmetro, que é o 25, e a duração, eu vou colocar um valor bem absurdo aqui, 5.000. Vamos ver se modificou. Modificou, ele retornou o segmento modificado com um novo valor de duração. Então agora, se eu calcular novamente aquela rota de São Paulo até o Rio de Janeiro, utilizando a distância, menor distância como critério, não vai mudar nada. Continua fazendo o percurso Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Mas se eu trocar o tipo para a duração, olha o que vai acontecer. Eu saio de Florianópolis, vou para Curitiba, de Curitiba eu vou para São Paulo, e aí como eu estou com esse trânsito muito intenso de São Paulo para o Rio de Janeiro, ele fez uma volta. De São Paulo ele foi para Belo Horizonte e depois de Belo Horizonte ele foi para o Rio de Janeiro. Então isso conclui essa etapa do nosso projeto. A gente já está conseguindo calcular as rotas e conseguindo alterar a duração entre segmentos dessa rota. E com isso a gente termina a primeira etapa do nosso projeto. Se você chegou até aqui, eu imagino que você tenha gostado desse conteúdo e vou pedir para você deixar o seu like. No próximo vídeo, a gente vai ver como criar a interface de usuário do nosso projeto. A gente vai ver como desenhar o mapa na tela e traçar a rota entre as duas cidades que o usuário selecionar. Eu te espero então no próximo vídeo.